Se quando você costuma ler, você dificilmente consegue memorizar, no outro dia já esqueceu tudo que você leu, você tem dificuldade em reter as informações que você lê, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você vai mudar isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você que é universitário, estudante de ensino médio, concurseiro, você que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, você quer melhorar a sua forma de estudar, quer aprender a estudar mais e menos tempo, melhorando a sua forma de estudar. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer para ler e ainda conseguir reter. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é o ponto de mentalidade. E por que isso é tão importante quando a gente vai fazer uma leitura? Quando você vai fazer uma leitura, não basta só você pegar um livro e só querer debruçar do livro inteiro. Você precisa ter um preparo. Por isso que eu sempre falo, quando você vai ler, a sua concentração influencia na sua retenção de informação. Ou seja, se você estiver bem concentrado, a chance de você conseguir reter mais os conteúdos é muito maior. Então isso faz diferença na hora do seu desempenho e na hora de memorização e retenção de conteúdo. Então isso é um ponto principal. Isso tem que estar muito claro na sua mente. Então quando você for ler, você precisa pensar que você precisa estar com o corpo relaxado para conseguir receber as informações e reter. Porque nós, quando estamos com o corpo relaxado, nós tendemos a concentrar mais. Quando estamos concentrados, a gente consegue absorver. Então, isso tudo é uma coisa que liga na outra. Isso é o primeiro ponto que você precisa ter em mente. O segundo ponto que você precisa entender e que dificilmente eu vi muito pouco lugar alguém falar sobre isso e que faz diferença na sua retenção de conteúdo é diferenciar se a sua leitura que você vai fazer é uma leitura de prazer ou é uma leitura de trabalho. O que seria uma leitura de prazer e o que seria uma leitura de trabalho? Bom, a leitura de prazer é uma leitura que você usa mais para desfrutar, então você gosta de se ler geralmente no fim de semana. Ah, hoje eu quero ler para me distrair um pouco. Isso é uma leitura de prazer. Já uma leitura de trabalho é uma leitura que vai exigir extração de conteúdo, ou seja, você quer ler aquele livro para você extrair informações, sei lá, eu quero extrair essas informações porque eu quero fazer um curso sobre essa área, ou eu quero extrair essas informações porque eu quero dar uma aula com base nesse livro. Isso é leitura de trabalho. Eu até peguei aqui dois livros que eu tenho. Esse livro eu li há pouco tempo agora, Fahrenheit 451, e ele, pra mim, ele é um livro de prazer. O meu objetivo com ele é só desfrutar da leitura, então eu li mais ele no fim de semana. Esse livro aqui, no caso, é Os Bons Hábitos e Maus Hábitos. Esse livro eu uso para estudo, então ele é um livro que eu estudo os hábitos. Eu gosto muito de estudar essa área porque tem muita relação com a questão do estudo. Então esse livro, no caso, é um livro de trabalho para mim. E por que ele é diferente? Porque a forma como eu vou ler ele é diferente. Você tem que entender que um livro de prazer é um livro que você pode ler quando estiver no horário livre. Já um livro de trabalho, não. Um livro de trabalho é um livro que você vai ler quando você for estudar e você vai estudar no seu ambiente de estudo. Então, você vai pegar essa leitura e você tem que tirar informações importantes desse texto. Aproveitar dessa leitura. Então, você aproveitar dessas informações que o autor está te dizendo. Então, isso é uma leitura de trabalho. E isso faz diferença também na hora de a gente reter, porque a gente saber e mostrar isso para o nosso cérebro faz diferença na hora de memorização. Então, isso é importante. Mas Igor, como eu faço para conseguir absorver essas leituras, sejam elas de prazer, seja elas de trabalho? Como que eu vou fazer para guardar na minha cabeça e se fixar? Porque às vezes eu sinto que eu não consigo reter essas informações e eu já esqueço. Como que você vai fazer isso? Um ponto principal que vocês precisam entender é a questão de que como que a gente memoriza. A primeira coisa é memória de curto prazo e memória de longo prazo. E como que isso funciona e como que faz para você reter? Como que a nossa cabeça funciona para reter essas informações? A memória de curto prazo são onde as informações ficam há pouco tempo. Isso é óbvio, por isso eu chamo de curto prazo. A memória de longo prazo é onde a gente consegue reter por muito mais tempo. Mas como que a gente faz para colocar as informações que a gente acabou de ter e alocá-las nas informações de longo prazo? Isso é um ponto muito chave. A questão é a seguinte: a nossa mente, ela funciona, principalmente a questão da memória, ela funciona como se fosse um quebra-cabeça. Se você só joga as peças, ele não monta nada, eles ficam soltos. E quando as peças ficam soltas, elas vão para a memória de curto prazo. É a mesma coisa que você só jogasse palavras na sua mente. Por exemplo, flor, belo, azul. Você só jogou palavras na sua cabeça, só jogou as peças soltas na sua mente. Isso dificulta na hora de memorizar, então dificilmente esse conteúdo vai para sua memória de longo prazo. Para a gente deixar as informações na nossa memória de longo prazo,
as informações precisam estar organizadas e associadas. E como que acontece? Quando você monta as peças do quebra-cabeça, ele vai formar uma imagem, vai formar um desenho, vai formar alguma coisa. Então, quando você conecta um conteúdo um no outro, você está formando uma estrutura que vai grudar tudo um no outro. Vai ser uma teia de informações. É uma coisa que isso liga nisso, que isso liga nisso. É isso que faz você reter. É isso que faz você memorizar. Isso é importante. Então, sempre quando você for memorizar, você precisa entender que para você reter as informações não pode estar só jogado. Por exemplo, eu vou olhar aqui alguma palavra. Ó, protelar e hábitos. Se eu jogar só essas informações na minha cabeça, dificilmente eu vou conseguir memorizar. As informações precisam estar organizadas. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que os hábitos têm a ver com uma outra palavra? É isso que faz diferença. E é isso já vai ligar com a questão do método. Então, qual o método eu devo usar? Qual o método que é necessário para que eu consiga organizar essas informações e ainda reter? É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Mas antes de eu te mostrar como que você vai fazer, qual vai ser o método, que é o método que eu utilizo, que se chama 3P, como que você vai fazer para memorizar essas informações, eu te sugiro a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, assim você me ajuda, eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para vocês aprenderem a estudar e melhorar sua forma de estudo. Eu também te sugiro a me seguir no Instagram, @IgorPsico, que está aparecendo aqui para vocês. Lá eu sempre respondo caixinhas e dúvidas de vocês. Às vezes a gente até consegue conversar pelo direct e eu consigo ajudar algumas dúvidas sobre o estudo. Mas e qual é esse método 3XP e como que ele funciona? Esse método, ele vem da base do meu método de estudo, que é o método MIP. E se você quiser saber mais, tem no meu Instagram. Mas como que funciona o 3P? Quando você vai fazer uma leitura, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você vai fazer a primeira leitura, muitas vezes você nem entendeu direito o que está lendo. Então você continua lendo e acaba vendo, deixando passar batido a informação. Por isso que eu chamo de leitura 3P, porque você vai fazer 3 leituras. A primeira leitura, por exemplo, você vai separar 10 páginas. Separou 10 páginas. A primeira leitura, você vai fazer uma leitura de reconhecimento de texto, que é o primeiro XP. O que você vai fazer? Você vai ler o texto e vai só... Ah, não entendi direito. Continua. Terminou de ler essa primeira página? É só para você se adaptar com essas informações, com esse texto. É só para você se acostumar com o texto. Beleza, fechou as 10 páginas, leu ali, meio por cima. Agora você vai voltar, que vai ser o segundo XP. E o que você vai fazer? Você vai tirar palavras-chave que definem cada parágrafo do texto. Por que você precisa fazer isso? Lembra que eu falei das palavras? Se elas estiverem só soltas, elas não ficam, mas você precisa tirar essas palavras que são importantes e que definem o texto. Que isso vai ligar agora no terceiro ponto, que é o terceiro XP. Então agora que você tirou as 3 palavras principais e você já está acostumado com o texto, você já está conseguindo reter mais, pensa que é como se fosse, quem fala sobre isso? Heráclitos. Ele fala sobre que toda vez que a gente passa num rio, não é a mesma coisa, é um outro rio, porque não tem como ser... Não tem como permanecer a mesma coisa. Tudo muda, tudo se move, né? Então o que acontece? A mesma coisa com a leitura. Cada vez que você lê, você pega palavras novas e informações novas. É dessa forma que você vai retendo. Então no segundo XP, você tirou palavras-chave, agora no terceiro P, o que você vai fazer? Você vai pegar essas palavras-chave que você retirou e você vai montar um resumo de como que você entendeu. Você não vai pegar o texto aqui que está escrito no livro inteiro e vai resumir, não vai fazer isso. Você vai... Com as poucas palavras de informações que você tirou, você vai dar um resumo geral do que você entendeu. Então, é isso, o hábito liga nisso, que liga nisso. Você pode nem precisar escrever um resumo, você pode colocar as palavras e ligar uma informação na outra. Quando você está fazendo isso, justamente, você está ligando as informações para colocar na sua mente, para colocar na sua memória. Ele vai consolidar porque elas estão associadas, você não está só jogando. Assim como um professor não chega a dar uma aula, ele fala uma parte... Daqui a pouco ele pula pro meio, daqui a pouco ele volta pro começo e daí ele vai pro fim. Senão fica sem sentido. Por isso que a ordem cronológica que faz a gente reter e assim aprender também é a questão da ordem. Isso começa nisso, que liga nisso, que faz isso, que faz isso. Por isso que muitas vezes os professores usam slide, principalmente na faculdade. Porque eles organizam na ordem que fique mais fácil, porque você é uma pessoa que não sabe sobre aquele conteúdo. É a mesma coisa do livro, você não sabe nada sobre o livro. Você vai ler e agora você precisa organizar essas informações. É dessa forma que você consegue reter e guardar na sua mente. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!